Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, uma excelente madrugada, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo, estudando. Vamos dar sequência à dosimetria da pena. Se você está assistindo esse vídeo, aconselho que volte nos anteriores para você pegar a matéria desde o início, porque a partir desse nós vamos dar sequência, ok? Desculpa, vamos lá? Dosimetria da pena, estamos falando da primeira fase da dosimetria da pena, onde o juiz vai fixar a pena base. Nós vimos que ele faz isso levando em consideração as circunstâncias judiciais que estão no artigo 59, e hoje nós vamos começar a analisar cada circunstância judicial. A primeira que nós vamos analisar é a culpabilidade. Cuidado aqui, pessoal, porque muitas sentenças pecam na culpabilidade. Por quê? Porque aqui na dosimetria da pena, essa culpabilidade que deve ser levada em consideração não é aquela culpabilidade elemento do crime. A culpabilidade como elemento do crime já foi levada em consideração pelo juiz para verificar se ocorreu ou não o crime, se o sujeito deveria ou não ser punido, tudo bem? Então, essa culpabilidade do 59 não é aquela culpabilidade elemento do crime, o impoex que nós já estudamos. Perceba que muitas sentenças vêm dessa maneira aqui, ó, preste atenção. A culpabilidade do réu é desfavorável a ele, é intensa, porque ele tinha potencial consciência da ilicitude. Perceba que nessa frase, o juiz está levando em consideração a culpabilidade como uma circunstância judicial desfavorável ao agente, porque ele tinha potencial consciência da ilicitude, porque ele sabia o que ele estava fazendo errado. Perceba que essa fundamentação ela é inadequada. Com toda certeza, o tribunal irá reformar essa fundamentação, tendo em vista que eu já disse a vocês que a culpabilidade do 59 é diferente da culpabilidade como elemento do crime. Tá, professor? Mas como é essa culpabilidade que deve ser levada em consideração pelo artigo 59? Vamos entender. A culpabilidade do 59, que o juiz deve levar em consideração, entenda, é o grau, é a intensidade da culpabilidade. Grau, intensidade da culpabilidade. Ou seja, aquele indivíduo que comete o crime de forma mais reprovável, de forma mais grave, merece uma pena maior. Então é dessa forma que se analisa a culpabilidade no 59. Se a reprovabilidade é maior, a pena deve ser maior. Ok? Se a prática do crime teve uma forma mais grave de ser praticada, uma forma mais reprovável, com certeza absoluta a pena deverá ser maior. Vou dar um exemplo. Imaginem que o Mévio quer matar o Tício. O Mévio quer matar o Tício. Para isso, então, ele pega a sua arma, encontra com o Tício e dá nele 2 disparos. 2 disparos são suficientes para causar a morte de Tício. Ele vira e vai embora. Ele vira e vai embora. Ok? Perceba. Este comportamento, essa conduta, essa culpabilidade, ela tem um grau, uma intensidade maior? Não. A culpabilidade aqui, pessoal, na linguagem jurídica, na linguagem que você vai encontrar na sentença, é a culpabilidade normal do tipo penal. É a culpabilidade normal do tipo penal. Como assim, professor? Perceba. O sujeito, para que possa matar outro, ele tem que, de alguma forma, praticar o 121, matar alguém. Nesse caso, o médico sacou a arma e deu 2 tiros. Eu não tenho aqui uma reprovabilidade maior ou menor. O comportamento, a conduta, a culpabilidade é a normal do tipo. Desculpa. Vamos imaginar que o médico quer matar o Tício, ele encontra o Tício, dá um disparo, acerta a cabeça, o sujeito cai,
ele chega próximo ao Tício, então, e descarrega a sua arma nele. Dá lá mais 10 tiros, 12 tiros, 15 tiros. Eu pergunto, nesse segundo exemplo, a culpabilidade ela é normal do tipo ou ela é uma culpabilidade de um grau elevado, de uma intensidade maior e merece, por esse motivo, ser reprovável de uma forma mais grave? Perceba, se você pegar o primeiro exemplo com o segundo exemplo, você vai perceber, no primeiro exemplo, a culpabilidade é normal. Já no segundo exemplo, eu tenho uma culpabilidade de um grau maior, de uma intensidade maior. Neste segundo exemplo, então, pessoal, por ser uma culpabilidade intensa, esse indivíduo ele deve ser punido com uma pena maior. Ou seja, neste segundo exemplo, a culpabilidade não vai ser considerada como a normal do tipo. A culpabilidade será considerada como uma culpabilidade intensa, como uma culpabilidade de grau elevado. Por esse motivo, o juiz irá considerar a culpabilidade como sendo desfavorável. Quando eu tenho uma culpabilidade intensa, quando eu tenho uma culpabilidade de um grau elevado, a culpabilidade será avaliada como desfavorável pelo juiz. Quando eu tenho uma culpabilidade normal do tipo, quando eu tenho uma culpabilidade normal do tipo, a culpabilidade será avaliada como neutra. Ela não será nem desfavorável e nem favorável. Tudo bem? Normal do tipo, culpabilidade neutra. Culpabilidade intensa de um grau elevado, culpabilidade desfavorável ao agente. Ok? Então só tomem muito cuidado para não confundir a culpabilidade do 59 com a culpabilidade elemento do crime. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Beleza? Tranquilo? Segunda circunstância judicial. Aqui eu peço a atenção de vocês. Antecedentes. Segunda circunstância judicial, antecedentes. Cuidado aqui. O que são os antecedentes? O que são os antecedentes? Preste atenção. São os dados relacionados à vida pregressa do réu na área criminal. Na área criminal. Então, sempre que você vê antecedentes, lembre-se, vida pregressa, vida para trás, ou seja, da data do crime para trás, eu vou analisar os antecedentes, data do crime para trás, mas, desculpa, mas somente relacionada à área criminal. É como se fosse um filme da vida do agente na área criminal. Na área criminal, ok? Então, os antecedentes são dados que estão relacionados à vida pregressa para trás, mas somente na área criminal do agente, ok? Geralmente, pessoal, esses antecedentes, eles são trazidos para dentro do processo através da FAC. É a folha de antecedentes criminais, ok? Estão lembrados? O juiz ele tem que tirar dados de dentro do processo para avaliar essas circunstâncias judiciais. Ótimo. Como é que ele faz isso com os antecedentes? Através da folha de antecedentes criminais, ok? Ela tem que estar dentro do processo. Ela tem que estar dentro do processo, ok? Então, antecedentes são os dados da vida pregressa do condenado na área criminal. Geralmente, eles ficam na folha de antecedentes criminais. Tá, mas aqui a pergunta que nós temos que responder, o que são maus antecedentes? Ok? O que são maus antecedentes?
Essa é a pergunta que tem que ser respondida. Aqui eu quero a atenção de vocês. Tudo bem? Perceba, anteriormente, o STF, ele tinha um entendimento que maus antecedentes eram os inquéritos policiais em aberto, inquéritos policiais em aberto, e também a ação penal em tramitação. Então, antes, o STF dizia, para o sujeito ser considerado de maus antecedentes, basta que tenha contra ele inquéritos policiais em aberto ou ação penal em tramitação, desde que o agente estivesse respondendo o processo. Isso já gerava ao sujeito maus antecedentes, ok? Só que este entendimento ele foi modificado. Ok? Hoje, o que gera maus antecedentes? Aqui preste bastante atenção. Hoje, o que gera maus antecedentes é sentença com o trânsito em julgado, que não pode ser considerada como reincidência. De novo, o que hoje é considerado maus antecedentes? Sentença com trânsito em julgado que não sirva para a reincidência. Ou seja, inquérito policial em aberto, ação penal em andamento, não gera mais os maus antecedentes. Não gera mais os maus antecedentes. Ok? Então, hoje, maus antecedentes. Não posso considerar inquérito policial, não posso considerar ação penal em andamento. Hoje, maus antecedentes é sentença com o trânsito em julgado que não sirva para a reincidência. Ok? Vamos colocar uns exemplos aqui no quadro para ver se vocês conseguem enxergar estes maus antecedentes. Ok? Vamos lá, preste atenção. Vamos aqui. Vamos colocar que em 2010, o médico cometa um furto. Então, em 2010, ele cometeu um furto. Em 2012, ele cometeu um roubo. 2010 ele cometeu um furto, 2012 ele cometeu um roubo. Pelo roubo ele foi preso em flagrante, processado, e o juiz então vai fazer a sua dosimetria da pena. Então vejam aqui, em 2012 está lá o juiz fazendo a dosimetria da pena. Quando o juiz for analisar os antecedentes, tudo bem? Quando o juiz for analisar os antecedentes, o médio aqui, ele tem maus antecedentes ou bons antecedentes? Perceba, pessoal, o médio aqui, ele tem bons antecedentes. Por quê? Daqui para trás, observe, tem algum trânsito em julgado aqui contra o médio? Não, não tem nenhum trânsito em julgado. E perceba, só vai gerar maus antecedentes sentença com trânsito em julgado. Pelo furto, ele ainda estava respondendo, ele já tinha praticado, mas não tinha sentença com trânsito em julgado. Ok? Então perceba. Aqui em 2012, quando for feita a dosimetria da pena, o médio tem bons antecedentes, o médio é primário. Bons antecedentes, primário. Ok? Tendo em vista que, olhando para trás, a vida pregressa dele, não há nenhuma sentença com trânsito em julgado. Ok? Show! Vamos aqui no segundo exemplo. Vamos colocar aqui em 2010, ele praticou furto, beleza? Em 2012,
eu tenho o trânsito em julgado do furto. Então, em 2012, transitou em julgado, não cabe mais recurso, ele vai iniciar o cumprimento da pena. Show? Em 2013, ele comete um roubo. Em 2013, ele comete um roubo. Vamos lá de novo? Preste atenção aí, fique ligado, não se perca. Vamos lá, observe. Em 2010, ele cometeu um furto. Foi processado, julgado, condenado, recorreu, tal, pererê. Em 2012, transitou em julgado. Acabou todos os recursos possíveis, transitou em julgado. Em 2013, ele cometeu um roubo. Aqui ele foi preso, processado, o juiz então está proferindo a sua sentença. Aqui em 2013, quando o juiz for proferir a sentença, ele vai ter bons antecedentes ou maus antecedentes? Calma, cuidado, não responda de uma vez, analise. Primeira coisa, se você olhar para trás a vida pregressa dele na área criminal, você vai perceber que ele tem um trânsito em julgado. O trânsito em julgado ocorreu em 2012. Ele tem um trânsito em julgado. Show! E nós vimos que para o sujeito ser considerado de maus antecedentes, ele tem que ter uma sentença com o trânsito em julgado, olha o detalhe, que não sirva para a reincidência. Aqui neste caso, como ele só tem uma sentença com trânsito em julgado, eu vou considerá-lo reincidente de bons antecedentes. Porra, professor, não entendi nada. Calma, gente. Calma. Analisa as informações e traga para dentro do caso concreto. Em 2010, um furto, transitou em julgado em 2012, 2013, a dosimetria pelo crime de roubo. Quando for feita a dosimetria, eu estou olhando para trás, eu vejo um trânsito em julgado, um apenas. Se eu tenho um apenas, esse trânsito em julgado vai ser considerado como reincidência. Professor, mas por que vai ser considerado como reincidência e não como agravante de circunstância judicial? Olha a aula lá atrás. As circunstâncias judiciais, elas são subsidiárias. Eu só aplico se não for agravante, causa de aumento ou qualificadora. Neste caso aqui, a reincidência é uma agravante, ela tem preferência. Por isso, aqui ele é reincidente de bons antecedentes. Reincidente de bons antecedentes. Ok? Beleza. Vamos a um terceiro aqui. Vamos imaginar de novo em 2010. Ó, furto. Em 2010, furto. Em 2011, roubo. Em 2010, ele praticou um furto. Em 2012, ele praticou um roubo. Aqui ele foi preso. Perceba que em 2012, eu tenho trânsito em julgado do furto. 2012, trânsito em julgado do furto. Show! Quando for em 2013, o juiz vai fazer a dosimetria do crime de roubo. Maravilha. Vamos lá, preste atenção agora. Em 2013, em 2010 ele cometeu o crime de furto. Em 2011 o crime de roubo. Em 2012 o crime de furto transitou em julgado. Em 2013 está fazendo a dosimetria do roubo. Em 2013 eu estou fazendo a dosimetria do roubo que foi praticado em 2011. Show! O que eu vou fazer então? Pega o crime de roubo. Ó, para trás. Crime de roubo, para trás. Antes do crime de roubo, eu tinha algum trânsito em julgado? Perceba, eu tenho aqui algum trânsito em julgado? Não. Não tenho nenhum trânsito em julgado.
Olhando para trás, eu não tenho nenhum trânsito em julgado. Ok? Agora, no momento que vai ser proferida a sentença em 2013, vamos lá? Olha para trás. De 2013 para trás, eu tenho um trânsito em julgado. Olha aqui para você ver, ó. Um trânsito em julgado. Se eu tenho um trânsito em julgado, opa, ou é reincidência ou é maus antecedentes. Esse trânsito em julgado aqui, pessoal, não gera a reincidência. Por quê? Porque no momento em que ele praticou o crime, não tinha contra ele uma sentença com trânsito em julgado. Mas no momento em que está sendo proferida a sentença, eu tenho contra ele um trânsito em julgado. Então, beleza. Se eu tenho um trânsito em julgado que não pode ser utilizado como reincidência, aqui neste caso, será utilizado como maus antecedentes. Então, perceba que aqui o sujeito ele é primário de maus antecedentes. Primário de maus antecedentes. Porque a reincidência aqui não pode ser levada em consideração como o trânsito em julgado não pode ser levado em consideração como reincidência. Eu aplico como agravante. Ok? Analisem esses 3 exemplos, pessoal, com calma. Buscando as informações que foram dadas. Não é complicado. Basta você buscar as informações que já lhe foram repassadas. Ok? Que já lhe foram repassadas. Show? Só mais uma aqui, vou apagar isso aqui para que vocês possam prestar atenção aqui numa coisa. Observe. Observe. Vamos voltar nesse aqui, ó. Vamos voltar nesse aqui. Furto 2010, transitou em julgado em 2012, 2013 o roubo. Quando eu pego o roubo e olho para trás, eu tenho um trânsito em julgado. Se eu tenho esse trânsito em julgado, a agravante tem preferência sobre os antecedentes, ok? Então ele será reincidente. Tomem cuidado, porque muitas vezes, pessoal, ocorre muito na prática. O juiz ele se utiliza de apenas um trânsito em julgado para falar que o agente é de maus antecedentes e também como reincidente, lá nas agravantes. Perceba que se eu tenho um trânsito em julgado, não pode ser considerado como maus antecedentes e reincidente. Porque se assim agir o magistrado, ele está punindo 2 vezes por um mesmo fato. Eu tenho bis em idem. Ok? Então, se eu tenho um trânsito em julgado, eu vou ter o quê? Reincidência. Agora, imaginem que o sujeito ele tenha, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, que em 2009, vamos colocar aqui, ó, só para vocês entenderem, tá? Vamos colocar aqui, ó, em 2009, eu tenho outro trânsito em julgado. Beleza? 2009 eu tenho outro trânsito em julgado. Observe. Quando eu pego 2013 e olho para trás, eu tenho um trânsito em julgado, eu tenho 2 trânsitos em julgado. Perceba que são condenações diferentes por fatos diferentes. Agora sim, se eu tenho 2 sentenças condenatórias com trânsito em julgado, uma eu vou utilizar como agravante da reincidência, a outra eu vou utilizar como maus antecedentes circunstâncias judiciais. Ok? O que não pode é pegar um trânsito em julgado e considerar reincidência e maus antecedentes. Isso não pode. Agora, se o sujeito tem mais de um trânsito em julgado, uma reincidência, os demais serão considerados como maus antecedentes. Ok? Show de bola? Depois analisem com calma, esses exemplos que eu passei para vocês. Ok? Para reforçar o que eu havia falado, a súmula 444 do STJ, pessoal, essa súmula diz exatamente o que eu já havia falado para vocês. Inquéritos policiais em andamento, em abertos, ação penal em andamento, não pode ser considerado como maus antecedentes. Está escrito aqui, ó,
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Para agravar a pena base. Ok? Show. Professor, me fala uma coisa aqui. O sujeito é considerado de maus antecedentes. Beleza, isso eu já entendi. Agora, até quando ele pode ser considerado portador de maus antecedentes? Até quando ele pode ser considerado portador de maus antecedentes? Pessoal, cuidado. O sujeito que adquire esse rótulo de maus antecedentes, porque ele já tem uma sentença com trânsito em julgado que não sirva para a reincidência, ele vai levar esses maus antecedentes para o caixão. É isso mesmo. Uma vez de maus antecedentes, para sempre será portador de maus antecedentes. Por quê? Porque aqui nós temos o sistema, o chamado sistema da perpetuidade. Sistema da perpetuidade. O que é isso, professor? O que prega o sistema da perpetuidade? Preste atenção. Mesmo passados 5 anos do cumprimento da pena, não há possibilidade de se desconsiderar os maus antecedentes. Por isso, ele é perpétuo. O sistema é da perpetuidade. Uma vez portador de maus antecedentes, sempre será portador de maus antecedentes. Sistema da perpetuidade. Mesmo passados 5 anos do cumprimento da pena, não há possibilidade de ser desconsiderado esses maus antecedentes. Ok? Mas eu chamo a atenção de vocês, para um julgamento do STF, habeas corpus, HC 126.315, lá de São Paulo. Esse habeas corpus é um julgamento muito, muito interessante. Sugiro a vocês que leiam depois. Por quê? Porque nesse julgamento, uma turma do STF, nós sabemos que o STF é dividido em 2 turmas, uma das turmas do STF considerou que os maus antecedentes poderiam ser desconsiderados após o prazo de 5 anos do cumprimento da pena. Uai, professor, como assim? É isso mesmo, perceba. A corrente majoritária entende que os maus antecedentes eu vou aplicar o sistema da perpetuidade. Ou seja, se eu tenho uma sentença com trânsito em julgado que não sirva para reincidência, eu tenho maus antecedentes, eu vou carregar esses maus antecedentes para sempre, de maneira perpétua. Mas uma turma do STF, perceba que lá são 2, mas uma turma já tem um julgamento HC 126.315, no sentido de que os maus antecedentes poderiam ser desconsiderados após passar o prazo de 5 anos do cumprimento da pena. Não disse que foi o pleno, mas é já um grande passo, um grande avanço nisso aí. Ok? Um grande avanço nisso aí. Beleza? Por fim, para encerrar, ato infracional não pode ser considerado como maus antecedentes e nem para aplicação da reincidência, ok? Lembrando, ato infracional é o crime praticado pelo menor. O menor não pratica crime, ele pratica ato infracional. Então, esse ato infracional praticado quando menor de idade não irá influenciar se caso ele venha a cometer um crime sendo maior de idade, nem para considerar como maus antecedentes, nem para reincidência, nem maus antecedentes e nem reincidência, ok? Show! Terminamos então antecedentes. Vamos rapidamente aqui falar da conduta social. Conduta social.
Pessoal, o que é a conduta social? É o estilo de vida do réu. É o estilo de vida do réu. Correto ou inadequado? Aonde? No trabalho, na família, com os vizinhos, no seu círculo de amizade. Perceba. Os antecedentes é a vida pregressa do indivíduo na área criminal. A conduta social já é diferente. Eu vou analisar o sujeito no trabalho, em casa, com os vizinhos, com os amigos. Como é que é o comportamento desse sujeito nestes ambientes? Essa é a chamada análise da conduta social. Perceba aqui uma coisa. Perceba aqui. Eu disse a vocês que o juiz, para analisar essas circunstâncias judiciais, ele deve retirar elementos do processo. Então perceba, eu, quanto advogado, quando vou fazer a defesa de um cliente, eu levo para o juiz informações sobre a conduta social do agente. Como é que você faz isso, professor? Eu arrolo testemunhas. Eu arrolo testemunhas que não sabem nada dos fatos. Elas não sabem nada dos fatos. Juiz quer matar o advogado quando ele faz isso. Mas eu, na defesa do meu cliente, eu tenho que prezar pela qualidade da defesa. Então, perceba, eu vou arrolar, por exemplo, um vizinho, eu vou arrolar, por exemplo, o chefe dele do trabalho, eu vou arrolar, por exemplo, um amigo, tudo bem? Por quê? Porque essas pessoas elas vão chegar lá, vão falar assim, juiz, eu não sei nada dos fatos, mas ele é um ótimo amigo, ele é um ótimo pai, ele é um ótimo empregado, chega sempre no horário, é compromissado. Perceba que dessa forma eu estou levando elementos para dentro do processo para que o juiz possa considerar a conduta social do meu cliente como favorável. Essas são chamadas testemunhas de beatificação. Testemunhas de beatificação. O juiz quase morre, mas para prezar pela qualidade, a gente tem que fazer isso, ok? Pessoal, tomem muito cuidado com uma coisa aqui. Muitas sentenças, o juiz se utiliza de inquéritos abertos, inquéritos policiais em andamento, ação em andamento, para dizer assim, ó, o sujeito tem várias ações em andamento, ou o sujeito tem vários inquéritos em andamento. Por isso, considera a sua conduta social desfavorável, pois ele tem a conduta social desfavorável, porque ele tem pois ele tem a conduta voltada à prática de crimes. Desculpa, de novo. Muitas sentenças, o juiz se utiliza de inquéritos em aberto, processos em andamento, para considerar a conduta social do agente desfavorável, dizendo que com isso ele tem a sua personalidade voltada para o crime. Mas perceba que essa fundamentação é uma fundamentação inadequada. Por quê? Porque conduta social é diferente de antecedentes. Aqui nos antecedentes se analisa inquérito policial, ação, sentença com trânsito em julgado. É a vida pregressa do sujeito na área criminal. Já a conduta social, não. É o sujeito no meio do trabalho, da sua vizinhança, em casa, ok? Tome cuidado, que essa fundamentação é uma fundamentação inadequada. Conduta social é diferente de antecedentes. Beleza, pessoal? Um abraço, até a próxima.